Uma empresa de tecnologia recrutou milhares de pessoas para um cadastramento diferente. Ela está pagando para registrar a íris dos olhos. Uma multidão que está prestes a entregar uma das mais potentes maneiras de identificar cada ser humano: a imagem da íris dos olhos. Você sabe o que você está vendendo aqui? Não faço a mínima. Eu tô aqui nessa pela grana, né? Irmão, vocês viram aí a matéria, né? Falando sobre o escaneamento de íris. Eu confesso para vocês uma coisa: nós cristãos, nós temos que ter uma visão, aliás, uma cosmovisão cristã sobre tudo que acontece nesse mundo. Então nós precisamos entender que tudo o que acontece aqui agora, a Bíblia já falou há milhares de anos atrás. Por sinal, ela é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. E eu não estou dizendo aqui que isso aqui vai ser a moeda do anticristo, não sei de nada, irmãos. Eu só quero dizer o seguinte: precisamos tomar cuidado. Se você ainda não deixou escanear a sua íris, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar aqui 5 formas que o anticristo vai usar para enganar e manipular e controlar toda a humanidade. Não sei se está relacionado a esse projeto. Não estou aqui demonizando, eu também não estou julgando, não estou culpando você por já ter deixado escanearem a íris do seu olho. Eu só quero dizer uma coisa: não aceite as coisas assim de prontidão. Pesquise primeiro, procure saber se realmente é seguro. Então eu vou ler para você aqui uma matéria antes de colocar um vídeo que eu fiz especialmente falando sobre como o anticristo vai usar a inteligência artificial. Mas antes eu quero ler essa matéria falando sobre essa empresa que já está escaneando os olhos das pessoas em todo o mundo. Diz assim, ó: nos últimos meses, uma tecnologia polêmica tem causado debates em vários países, incluindo o Brasil. A WorldCoin, criada por Sam Altman, fundador do ChatGPT, está oferecendo cerca de R$300 em criptomoedas em troca do escaneamento das íris das pessoas. A proposta parece simples: você vai até uma máquina chamada Orb, deixa a sua íris ser escaneada e recebe a sua recompensa. Mas será que é tão inofensivo quanto parece? A WorldCoin já realizou essa coleta na Argentina, no México e agora no Brasil, com o objetivo ambicioso de criar uma identidade biométrica global. Curiosamente, em países mais desenvolvidos, a iniciativa enfrenta resistência, em parte porque as preocupações com privacidade e segurança digital são muito maiores. Especialistas alertam que a íris é um dado único e permanente. Se capturado e mal utilizado, pode levar a fraudes ou até a vigilância massiva. Olha isso, irmãos. Agora vamos ver os riscos reais além do dinheiro. Diz assim, ó: por trás dos aproximados R$300 oferecidos, há questões mais sérias que precisam ser consideradas. Sua íris poderia ser usada para acessar sistemas bancários, confirmar compras ou até monitorar seus movimentos, caso as tecnologias de reconhecimento ocular avancem a partir de agora. O que aconteceria, por exemplo, se câmeras públicas ou até a webcam do seu computador fossem exploradas para rastrear você? Os dados biométricos coletados pela WorldCoin são armazenados em sistemas centralizados, o que aumenta o risco de ataques cibernéticos. Com exemplos de fraudes já acontecendo com outros tipos de biometria, como impressões digitais clonadas, o medo de que a íris se torne a próxima vítima dos hackers é real. E por que tanta pressa? A promessa da WorldCoin é ambiciosa: alcançar bilhões de pessoas, especialmente em países onde o dinheiro rápido pode parecer uma solução para dificuldades financeiras. Mas quem garante que os dados não serão vendidos ou usados para outros fins? E por que essa iniciativa está tão concentrada em países onde a regulamentação é mais fraca? Será que vale a pena? Antes de aceitar os R$300, pergunte-se: vale a pena trocar algo tão único e permanente como a sua privacidade por um dinheiro rápido? Com os riscos e a falta de transparência, é importante refletir se o preço disso não será alto demais no futuro. Afinal, a sua liberdade pode não ter valor imediato, mas perder o controle sobre a sua identidade pode custar muito caro. Irmãos, como eu disse para vocês, precisamos ficar atentos e tudo a gente tem que analisar à luz da palavra de Deus. Por isso, eu preparei um vídeo aqui falando sobre 5 maneiras como o anticristo ele vai usar sim. Eu vou te provar, ele vai usar a inteligência artificial. Irmãos, nós estamos chegando numa era
tão absurda de tecnologia que você vai ver uma profecia da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Não é normal, irmãos. Olha, esses dias atrás, vamos assim dizer, não tinha sequer anestesia. As pessoas, para amputar um membro, por exemplo, tinham que tomar uma bebida forte, tinha que cheirar um álcool para a pessoa desmaiar. Resumindo, irmãos, em questão de, 60, 80 anos para cá, inventou-se tanta coisa, mas tanta coisa que agora nós estamos para entrar numa nova era da humanidade. Então, o que não existiu em milhares e milhares de anos, agora nós vamos ver em poucos meses e anos, irmãos. É assustador. Então, eu estou aqui no meu canal todo dia para te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil e principalmente analisar esse mundo de uma visão diferente, tá certo? Então assista esse vídeo aqui agora e se você gostar, clique no gostei, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Assiste o vídeo aí. Nunca na história da humanidade, a ciência e a tecnologia avançaram tanto quanto nos últimos anos. Estudos apontam que até os anos 1900, o conhecimento humano quase que dobrou a cada 100 anos. Porém, em 1950, o conhecimento passou a dobrar a cada 25 anos. Nos anos 2000, com a popularização da internet, o conhecimento humano estava dobrando a cada ano. E agora, meus irmãos, o nosso conhecimento está dobrando quase que diariamente. A todo momento, uma nova tecnologia é lançada. Os computadores, os celulares, relógios e até casas inteligentes estão aumentando cada vez mais. E ao mesmo tempo, algo assustador está surgindo diante dos nossos olhos: a inteligência artificial. Para você que ainda não sabe, inteligência artificial é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e executem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. E quanto mais nós usamos ela, mais ela vai se aperfeiçoando. E diante de toda essa evolução tecnológica, fica a pergunta: será que o que estamos vendo hoje é o cumprimento de uma profecia bíblica sobre o fim dos tempos? E mais, essas tecnologias irão preparar o mundo para a chegada do anticristo e ajudá-lo durante o seu governo sobre a terra? Eu vou te responder todas essas perguntas e muito mais, mas antes disso, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, há cerca de 2.500 anos, Deus entregou uma mensagem ao profeta Daniel a respeito do que aconteceria no mundo no fim dos tempos. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Olha isso, o livro de Daniel na Bíblia fala sobre o futuro do povo de Deus e do mundo em geral. Algumas versões mencionam ciência no lugar de conhecimento, o que pode significar que no fim dos tempos vai multiplicar o conhecimento humano e também a respeito de Deus. Mas isso não significa que essas ferramentas tenham sido criadas pelo diabo ou sirvam apenas para fazer o mal. Se forem usadas para o bem, nós veremos avanços incríveis em todas as áreas. Mas nós sabemos que o ser humano é mau por natureza e que Satanás o influencia muito. Por isso não podemos ser ingênuos ao pensar que tudo será usado para o bem. A Bíblia não fala especificamente sobre a inteligência artificial, mas ela fala sobre os princípios que devem governar o ser humano, inclusive ao usar qualquer tipo de tecnologia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus deu ao homem o domínio sobre a criação e a missão de cuidar dela. E isso significa que os recursos naturais e as capacidades intelectuais devem ser usados de forma responsável, respeitando o Criador e as suas criaturas. E em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o rei Salomão escreveu que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja,
todo conhecimento humano deve estar debaixo do conhecimento de Deus e aos seus mandamentos. E a ciência e a tecnologia não devem ser usadas para se rebelar contra o Senhor ou para se exaltar acima dele. Por isso devemos estar atentos a outros sinais que a Bíblia nos dá sobre o fim dos tempos. E em Mateus 24:24, Jesus disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E será que alguns desses sinais e prodígios poderiam envolver a inteligência artificial? Será que alguns desses falsos cristos e falsos profetas poderiam usar a inteligência artificial para enganar as pessoas? É claro que isso pode acontecer, porque nós sabemos que Satanás é o pai da mentira e que ele pode se transformar em anjo de luz. Sabemos também que ele tem acesso à tecnologia humana e que ele pode influenciar a mente das pessoas. Portanto, nós devemos estar vigilantes. A Bíblia diz que em breve o anticristo surgirá e conquistará a confiança dos líderes políticos e religiosos deste mundo. Ele vai mostrar às pessoas que somente com uma religião única, liderada por ele mesmo, a Terra poderá ser um lugar livre de guerras, injustiças e desigualdades. Este tratado de paz será o grande marco para o início do fim dos tempos e da contagem regressiva para a volta de Jesus. Então não há motivos para duvidar de que o anticristo usará todas as tecnologias que já existem no mundo e aquelas que ainda serão criadas para enganar e dominar a humanidade. E eu acredito que ele usará a inteligência artificial de 5 formas para impor o seu poder diante dos homens. E a primeira delas é o controle e vigilância. O governo do anticristo poderá usar a inteligência artificial para monitorar e controlar a população em larga escala, ou seja, em todos os cantos do mundo. Ele pode usar sistemas avançados de reconhecimento facial e análise de dados que permitiriam a identificação e rastreamento de pessoas, fazendo com que ele saiba cada passo que um indivíduo dá. Segundo, manipulação da informação. Através de algoritmos muito sofisticados, a inteligência artificial poderá ser usada para criar e espalhar informações falsas ou enganosas, com o objetivo de manipular a opinião pública e promover as ações do anticristo de forma positiva, como se ele realmente fosse o salvador que o mundo tanto precisa. Terceiro, domínio econômico e político. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, o apóstolo João escreveu que durante o governo do anticristo na terra, todos aqueles que quiserem fazer algum tipo de transação financeira deverá ter uma marca específica para isso, a marca da besta. E é muito possível que esta marca seja criada através de algum tipo de inteligência artificial. Assim, o anticristo poderá controlar a economia e a política do mundo todo. Quarto, guerra e armas cibernéticas. O anticristo será o homem mais poderoso de toda a terra e terá em suas mãos toda a tecnologia disponível. Então, ele poderá usar a inteligência artificial para desenvolver armas tecnológicas como drones e robôs superpotentes para impor a sua ordem e eliminar os povos que se oporem ao seu governo. E quinto, o controle da comunicação e censura. Assim como o poder de espalhar notícias falsas para enganar as pessoas a respeito das suas intenções, o anticristo poderá também usar a inteligência artificial para monitorar e controlar a comunicação entre as pessoas, limitando a disseminação de informações contrárias ao seu governo. Assim como já acontece em vários países no mundo de hoje, o inimigo vai censurar as plataformas e as redes sociais para promover somente aquilo que for favorável a ele. E meus irmãos, antes de terminar esta mensagem, eu quero te mostrar que não foi apenas Daniel que fez profecias que provavelmente falam sobre o uso da ciência e da tecnologia durante os últimos anos antes da volta de Jesus. E a primeira delas foi feita pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 24, quando ele falou com seus discípulos a respeito do fim dos tempos. Os discípulos perguntaram ao mestre o que sinalizaria o seu retorno. E Jesus disse que o evangelho do seu reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o interessante é que quando Jesus entregou essa profecia, era uma época muito diferente. A comunicação era limitada, as mensagens eram levadas a pé, de navio ou a cavalo. E isso já não acontece mais nos dias de hoje. Basta um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp para que alguém do outro lado do mundo receba uma mensagem nossa.
E acredita-se que cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo têm o celular na mão e acesso à internet. Isso faz com que quase metade da humanidade tenha acesso instantâneo a qualquer coisa e a qualquer momento. Então, as palavras de Cristo nunca fizeram tanto sentido como agora. A internet no bolso de todo mundo significa que agora existe o potencial para que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Os vídeos do meu canal, por exemplo, são vistos por milhões de pessoas todos os dias em praticamente todos os continentes. Ou seja, o cenário que Jesus previu antes da sua morte está se cumprindo bem agora diante dos nossos olhos. E já a segunda profecia que fala sobre o possível uso de tecnologia está em Apocalipse capítulo 11, que envolve 2 servos de Deus chamados de 2 testemunhas que irão pregar durante o governo do anticristo. A Bíblia diz que eles farão muitos milagres, mas depois que terminarem seu trabalho, Deus permitirá que sejam mortos. E em seguida, acontecerá algo curioso que as gerações anteriores nunca poderiam explicar. A profecia conta que pessoas de todas as partes do mundo verão os corpos das 2 testemunhas mortas em Jerusalém por cerca de 3 dias e meio. E todos os habitantes da terra vão se alegrar com a morte deles e mandarão presentes uns aos outros, porque aqueles 2 profetas tinham atormentado as pessoas pregando a palavra do Senhor. E ao final daquele período, todos testemunharão a ressurreição dos 2. Irmãos, agora fica a pergunta: como que pessoas de todo o mundo verão os corpos das 2 testemunhas em Jerusalém? Isso era impossível em qualquer outra época. E tudo que essa visão do apóstolo João descreve só começa a fazer sentido para a humanidade depois do surgimento da internet, dos celulares e da inteligência artificial. Hoje é fácil imaginar bilhões de pessoas em todo o mundo acompanhando ao vivo e em tempo real nos sites de notícias ou nas redes sociais imagens da morte e ressurreição desses servos de Deus. É claro que a palavra de Deus não trata sobre uma ou outra tecnologia específica. Nós precisamos lembrar que os homens que receberam essas revelações viveram na Terra há mais de 2000 anos e não faziam ideia do que aconteceria no futuro. E é fato que o anticristo virá para dominar o mundo. Na verdade, a Bíblia diz que o espírito dele já está aqui na Terra, preparando o terreno para a sua chegada. Mas esta palavra, irmãos, não é para causar medo, mas sim para lembrar a cada um de nós que devemos entregar a nossa vida para Jesus hoje, porque as profecias estão nos mostrando que a volta do Senhor está mais próxima do que podemos imaginar. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você envie para o maior número de pessoas, compartilhando no WhatsApp, e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.